Olá, time, sejam muito bem-vindos a mais uma mentoria das meninas. E aqui a gente convida um dos nossos alunos para vir falar aqui com a gente, dar para vocês o benefício de ouvirem e estar aqui junto para ver as principais dúvidas dos nossos mentorados que estão nessa jornada aí para conseguir um mestrado ou um doutorado nos Estados Unidos com bolsa 100%. Hoje eu estou aqui com Larissa, vou botar a Larissa aqui para falar com a gente. Oi, Larissa, tudo bem? Oi, tudo? Tá me vendo bem e me ouvindo bem? Sim. Ah, então tá bom. Larissa, eu tô aqui, ó, com as minhas anotações, em posse de minhas anotações, pois preciso te fazer várias perguntas antes de você fazer as suas perguntas. Larissa, preciso saber se você está elegível para participar aqui deste nosso quadro. Você confirma que faz parte da mentoria Método PhD nos Estados Unidos? Sim, faço. Ai, que legal! Quero te dar boas-vindas aqui publicamente. Eu adoro falar com vocês e ouvir a história de cada um de vocês. A gente leva vocês, assim, no coração. Vocês são as pessoas que vão ajudar a gente a atingir nossa meta de colocar um aluno brasileiro em cada universidade americana. Larissa, antes de começar, eu preciso saber o seguinte. De onde você está falando? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tem que falar que é do Sul, porque a pessoa fica nervosa e não fala. Larissa, qual que é a sua área de... Não, primeiro você me fala assim, eu quero saber assim, você quer mestrado ou doutorado? Então, agora, antes era mestrado, agora vai ter que ser doutorado, porque eu já estou fazendo um mestrado. Tá, então vai ser eu faço mestrado PhD. no Brasil. Então vai ser PhD nos Estados Unidos com bolsa 100%. Você está indo para os Estados Unidos sozinha ou acompanhada? Sozinha. Sozinha. Solamente sola. Larissa, qual que é a sua formação no Brasil? Zootecnia. Mato Grosso do Sul é forte essa área aí, né? E Estados Unidos é só o maior do mundo em zootecnia. Você já sabe disso, claro. Em produção animal. Larissa, bom, você é formada em zootecnia, tá aí no Mato Grosso do Sul. O que te levou a tomar a decisão de entrar para o nosso método? Você sempre quis ir para os Estados Unidos? Foi algo que surgiu posteriormente? Não, ir para os Estados Unidos a gente sempre tem, primeiro, para aquela fase de criança, né? Disney. E depois, pelas oportunidades que eles vão me dar, né? Em relação ao Brasil, por exemplo, eu vejo muito que, às vezes, para você conseguir entrar numa empresa, alguma coisa, tem o que indique, né? Você tem que ser o top 1 da faculdade, né? Tem que ter sido o que a gente chama aqui de PET, de PIBIC, né? Tem que ter participado de N programas para uma empresa olhar, nossa, esse aqui, ele é bom, ele foi só 10. E o que eu percebo, assim, de modo geral, fora do Brasil, né, Estados Unidos, e até um pouco ali, eu vi um pouco da Austrália e tal, que eles querem saber de você. Né, eles vão te dar um problema X e você vai resolver ele. Se você foi a 01, se você foi a 100, a última, eles não querem saber. Eles vão te dar o problema e querem que você resolva, né? De preferência com algo talvez um pouco inovador, né? Com alguns métodos, algumas coisas que sejam inovadoras. Então eu comecei a perceber que talvez indo para fora eu tenho mais possibilidades do que ficar por aqui. Eles querem saber do seu resultado, né? Do seu potencial, independente de se você foi a primeira top 1 ou não. Isso. E o que te levou a entrar no nosso método e não ir fazer isso sozinha, por sua conta? Assim, primeiro pela simpatia de vocês, assim, pelo o jeito que vocês falam, tudo, assim, né? Vocês realmente mostram, né? Porque também não adianta, às vezes, você buscar alguém e a pessoa só falar que dá o resultado, mas, assim, não mostra, né? Eu gosto bastante de ver, assim, postar que alguém passou, como foi, as dicas, né? Vocês vivenciaram isso,
né? Vocês vivenciam, então isso dá mais credibilidade, por exemplo, né? Então eu quis entrar porque é uma forma também de eu me organizar. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitas ideias, eu começo a juntar muita coisa, e aí no fim eu acabo, bom, assim, ou eu não faço nenhuma, ou eu faço tudo e faço tudo bem mal feito, né? Então ali com vocês é tudo bem certinho, tem, vamos colocar assim, um horário para isso, um horário para aquilo, então acaba que eu consigo também me organizar e me programar, né? Então foi por isso que eu gostei e me identifiquei também, assim, mas pelo jeito de vocês também. Eu entendo, Larissa, assim, você é uma pessoa que tem muita iniciativa, tem aquele arranque inicial, aquela iniciativa, aquela vontade, mas aí passa um tempo, vai caindo o desempenho, caindo, e aí já vem uma vontade de outras coisas, um arranque inicial para outras coisas. Isso é uma característica de um tipo de pessoa que são pessoas mais criativas, geralmente, são pessoas mais abertas, mais expansivas, talvez mais de relacionamento interpessoal, que elas arrancam, elas criam, mas aí elas faltam para elas a força, a organização para continuar. E eu fico muito feliz de ouvir que o nosso método PhD nos Estados Unidos está te ajudando a continuar, está te dando essa força, essa organização que você precisa para continuar. Faz quanto tempo que você se formou? Eu me formei em zootecnia no final de 2020. Final de 2020. E o que você fez desde que você se formou? Já entrei no mestrado. No mestrado aqui no Brasil mesmo. Ótimo. Então, você está no mestrado desde 2021? Isso, comecei ano passado. Aí, obrigatoriamente, né, tenho que terminar esse ano. Que legal. Pode até adiar por mais 6 meses, mas o correto é formar agora, final do ano. Legal, Larissa. E eu quero saber o seguinte, vamos lá. Durante a sua graduação, você falou que você já não foi a top número 1. Mas os Estados Unidos não quer saber de quem é top número 1, número 2, número 3. Eles querem saber, eu quero saber o seguinte, você fez alguma coisa na sua graduação ou você só simplesmente fez as suas matérias, se formou? Não, eu entrei em 3 grupos de estudos, né, porque na zootecnia, assim, eu falo que é um curso generalista, né, a gente aprende um pouco de tudo, né, então eu não foquei só em uma área, né, fiz 3 grupos de estudo, fui... Quanto tempo cada? Mais ou menos 2 anos. Eu me formei em 8 anos. É porque eu fiz a graduação em 8 anos. E eu quero saber do que foram esses grupos de pesquisa. O primeiro, eu fiz grupo de estudo de ovinos, né? Foi meu primeiro grupo de estudo, logo quando eu entrei na faculdade. Ovino é ovelhinha? Ovelha, carneiro, né? Então, eu entrei na faculdade em 2012 e já peguei uma greve. Eu fiz isso em universidade pública. Então, aí já daquela atrasada, né? Aí eu fiquei mais ou menos 2 anos, depois eu fui para o grupo de estudos em animais ruminantes, né, bovino. Fiquei mais ou menos uns 2 anos também, nesse meio tempo também teve ali uns períodos de greve, etc. E por último, eu entrei no grupo de qualidade de carne, né? E aí esse eu tô até hoje, né? Eu falo assim que eu não saí, que eu sempre frequento, então esse eu já tô há mais tempo. Mas eu também fui monitora, né, de matéria, no caso... quantas matérias? 2, mas em uma eu fui 3 vezes, monitora da mesma matéria. Nossa, legal. Tá. Em uma foi 3 vezes. Beleza. E o resto foi mais assim, fala pra mim, Larissa, tem mais alguma coisa? Assim, o resto que eu fiz na graduação foi mais participar de um congresso. Quero saber, você participou? Você mandou pôster ou você só foi no congresso? Não, eu sempre fui como ouvinte. Ou como coautora.
Ah, mas isso é importante. Você foi quantos posters? 2. Uhum. E foi Congresso Nacional? Isso. Legal. Você Ou de zootecnia mesmo, né? Que a gente tem um Congresso Nacional de Zootecnia. E dentro da universidade, eu também participei de um congresso pequeno da universidade. Eu apresentei oralmente, né, o trabalho, e por banner. Uhum. E eles já foram mais para o final da graduação. Tá. Isso daí está no seu currículo? No Lattes, sim. No currículo, de modo geral, eu sempre coloco. Mas está no seu currículo que a gente não manda o Lattes, né, para o professor. A gente sempre manda o currículo bonito, padrão, PhD nos Estados Unidos. Você tem essas coisas? Sim. Entendi. Bom, deixa eu ver. Tá. Aí você fez bastante coisa, que isso aqui eu vou anotar que tudo foi na graduação. E o mestrado? O mestrado... Sua área de concentração no mestrado é qual? É em ciência animal, né? E a minha linha de pesquisa é qualidade de carne, ultrassom de carcaça. Qualidade de carne, ultrassom de carcaça. Beleza. Você apresentou em algum lugar esses seus dados preliminares do mestrado ou ainda não? Não. Esse ano é que eu vou rodar eles, né? É porque o primeiro ano a gente analisa, matérias. Eu tentei fazer todas as matérias, falta só uma matéria, né, para completar os créditos, e aí eu começo a rodar os dados. Eu já comecei a fazer adiantar alguma parte, já escrever algumas coisas, né? Mas aí, de fato, os dados, tudo é agora esse ano. Eu devo começar, as aulas vão começar agora em março, né? Da faculdade, e aí eu devo começar a rodar ele de abril a agosto, mais ou menos, para no segundo semestre ficar só escrevendo o final e finalizando eles mesmo para mais ou menos em novembro já tá defendendo, né? Você pensa em defender em novembro. Legal. Tá. Entendi. Então, deixa eu anotar aqui. Seu mestrado é em ciência animal, qualidade de carne. Larissa, eu imagino que, pelo que você está me falando aqui, que o doutorado nos Estados Unidos com bolsa 100% que você está buscando é em Meat Science, ciência da carne. É essa área ou você quer mudar de área? Não, é essa área. Então, é Meat Science. É uma das... Não, preciso nem falar, né? Para quem não sabe, no Brasil eu não sei, acho que existe esse termo, Larissa, é bom que você me auxilie. Existe essa ciência, Meat Science, no Brasil? Sim, a ciência da carne existe. Tem bastante coisa relacionada à ciência da carne. Muito legal. Agora você imagina que as pessoas às vezes perguntam pra gente assim, Larissa, na minha área não tem, nossa, que não sei o quê. Gente, existe grupos de pesquisas assim, super aprofundados, tecnológicos, né, Larissa sabe, eu sei, porque eu sou da agronomia, eu tinha muito contato com o pessoal da Animal Science, com o pessoal da Food Science, e é tão tecnológico o estudo da carne, que existem programas programas, não é nem assim, não é nenhuma matéria, existe programa nos Estados Unidos de barbecue, para você fazer, estudar. O programa de PhD ou de mestrado inteiro, ele é voltado ao estudo do churrasco. Eu já vi, eu tinha um amigo que era da Food Science, e ele foi para o Texas fazer o negócio do barbecue, só do churrasco. E eu ficava extremamente impressionada com essa capacidade que os Estados Unidos têm de se aprofundar tanto num tema e criar tanta tecnologia em volta daquele tema ali, que a pessoa que vira e fala, na minha área não tem, ela tá com preguiça. Porque não existe essa desculpa. Tá aí a Larissa de prova, que é do Meat Science, que no Brasil ela faz qualidade de carne, que você faz raio-x da carcaça, é isso? Ultrassom. Ultrassom do animal vivo, né? Ali para a gente começar a predizer como que vai ser a carne. Ali a gente consegue ver na ultrassom a questão da gordura, né?
ou quantos milímetros, como que vai nos mostrar ali se vai ser realmente o produto final, né, ali que é a carne. Se o que a gente está vendo ali no animal vivo vai condizer com ele morto, né, com a carne que a gente vai consumir. Né, a questão do marmoreio, que é aquela gordurinha entre a carne, né, então a gente já consegue, na ultrassom, começar a predizer essas informações. E aí, o seu trabalho de mestrado seria o quê? Você está fazendo, por exemplo, assim, pegando o dado do ultrassom e correlacionando com o dado real e vendo qual que é a correlação? Isso, é mais ou menos isso. A gente, no laboratório, nós estamos tentando desenvolver um software, né, que a partir de uma imagem tirada de um celular, a gente consiga obter algumas informações daquele corte, né? Algumas informações talvez até mais aprofundadas, porque depois que a gente chega no mercado, nas gôndolas, a gente, a não ser que esteja escrito lá que, por exemplo, seja um Nelore precoce, que é aquele animal mais novo, né? A gente não consegue saber se ele era um macho, se era uma fêmea, se era um macho castrado, por exemplo, né? Então a gente está tentando desenvolver algum software ali que, às vezes, tirando uma foto, que aí vai passar por um programa, né, que a gente está desenvolvendo, a gente consegue ter todas as informações possíveis, né? Algumas informações básicas dali do animal, né? Essa carne, vou supor aqui, que a gente ainda não conversou 100%, você vai pegar tudo porque tem bastante coisa para fazer. Então, às vezes, eu não consigo fazer todas as análises, e aí deixo alguma parte para alguém também complementar, alguém que vai entrar no mestrado, sim, né? Então, por exemplo, às vezes, essa peça de carne contém tantos por cento de marmoreio, né? O que a gente vê ali, igual a carne do Wagyu, que é um bovino, que é uma das carnes mais caras do mundo, né? Então, a gente está tentando desenvolver algo assim. Então, nessa fase inicial, o que eu já fiz? Eu já fui no frigorífico, né, e no laboratório, eu apenas estou alimentando o banco de dados. Então, eu tenho mais de 1.000 fotos legal. Cara, muito trabalho. De um corte, que é o corte que eu estou mexendo com bovinos, né, exclusivamente carne bovina. Então, ali na hora depois do abate, a gente pega e serra o animal na quinta costela, então eu tiro uma foto dali, porque ele tem vários grupos musculares, né? Então, o que eu estou fazendo? A gente está alimentando o banco de dados, porque o software, ele vai começar a distinguir o que vai ser carne, né? O que vai ser osso e o que vai ser gordura, cartilagem, né? Então, quanto mais fotos, melhor para ele começar a me dar essas informações mais fidedignas, né? Então, entendi. Então, você tem bastante dado. Larissa, que legal, né? Você vai fazer um doutorado, né, nos Estados Unidos com bolsa 100% numa área super, super específica, com a tecnologia que a gente nem sabe que existe. Nós aqui, réis mortais, que somos leigos nessa área, a gente nem sabe que existe. Eu adoro ouvir essas coisas. Assim. Olha, assim, você está alimentando um banco de dados e ainda construir um software. Isso é super legal. E isso vai ser muito legal para você falar no seu SOP. Pode falar. Assim, são coisas que a gente tenta sempre pegar, porque no mestrado, doutorado, aqui, pelo menos, a gente sempre tenta pegar algo que seja inovador, né? Então, e aí até a gente estava comentando com a minha professora, dependendo de como que vai criar, como vai ficar tudo, se for algo muito inovador, a gente consegue patentear, e aí distribuir para alguma empresa, para algum lugar que queira comprar para poder vender, né? Um produto. Nossa, isso é para o software. Isso é super legal, Larissa. Deixa eu te falar, Larissa. Levantando aqui, né? Estou aqui com as suas anotações, todo o levantamento que eu fiz de você. Eu estava aqui na minha lista de perguntas e te perguntar qual você acha que vai ser que será o seu maior obstáculo dessa jornada. O que você acha que é o seu maior obstáculo? Vendo você falar, eu imagino que um dos seus maiores medos seja que você demorou 8 anos para se formar.
Uhum. Isso. Eu percebi pelo jeito que você falou. Você, demorei 8 anos para me formar. E aí, quando você foi explicar o que ali sobre os seus grupos de estudo, você falou que teve uma greve, depois teve outra greve. Ou seja, né, existem motivos que me fizeram me formar em 8 anos. Além da greve, você teve outros motivos pessoais? Não precisa falar que não, mas você teve outros motivos pessoais? Alguma outra coisa que fez você atrasar? Ou foi só a greve? Não, assim também, quando eu entrei na graduação, a média na universidade era 5, por exemplo. Depois ela mudou para 6, entrou-se os pré-requisitos, né? Pré-requisito é aquele se você faz a matéria A e ela tem a matéria B, eu não consigo fazer a matéria B. Então eu fico travada, né? Se eu vou conseguir fazer depois a matéria A de novo no outro ano, e nisso vai virando uma bolinha de neve. Nesse meio tempo também, eu falo que larguei, mas nunca deixei de estudar. Mas como ocorreram aqui no Brasil em 2014 a Copa, em 2016 as Olimpíadas, então esses eventos duraram quase um mês. Eu fui voluntária nesses 2 eventos. Então acaba que eu perdi, né, ali às vezes cheguei a perder prova, tudo, e acabei reprovando de algumas matérias nesse período, porque eu deixei, porque eu queria que também, eu gosto de participar de eventos, né? No Olimpíada e uma Copa do Mundo no seu país, não acontece todo dia. E eu penso assim, quando que vai ter? Né? Então é mais fácil aqui do que ir para fora. Então, isso também ajudou um pouco, né? Não muito, mas contribuiu talvez ali para que eu atrasasse um pouco. Né? E aí, 2016... Pode continuar. Em 2016 também eu passei por alguns problemas pessoais, eu acabei perdendo a minha mãe, então deu aquela desanimada, mas ali na faculdade eu já estava no grupo de estudo de qualidade de carne do laboratório, então, não, só falta um pouquinho, vai. E aí que nos últimos anos a minha graduação foi assim, eu fazia 3 matérias no semestre, 2 matérias, uma matéria, porque eu já estava em algumas matérias adiantadas e outras dos primeiros anos, e aí tem que ficar esperando, né, virar o ano para poder fazer. Então foi mais ou menos isso que aconteceu ao longo desses 8 anos, né? Entendi. Larissa, como você está no nosso método, você já deve ter visto ali o que a gente explica sobre como que eu falo desses meus desafios, desses obstáculos que eu tive, que eu quero, de alguma forma, deixar claro o que aconteceu. A gente sempre fala de forma explicativa, nunca justificativa. E a sua história, ela é 100% explicável. Toda história, tudo é explicável. O que não é explicável é coisas do tipo, né, fui violento com a pessoa, agredi uma outra pessoa. Isso não tem explicação, não tem explicação, não existe nada que você fale que vai explicar isso. Agora, no seu caso, você demorou 8 anos para se formar, a gente tem ali a questão da greve, mudança de grade curricular no meio da sua formação. Essa questão da Copa do Mundo e das Olimpíadas, não sei se cabe aqui nessa explicação. Para mim, não cabe. Para mim, é uma coisa assim. Porque você continuou na faculdade, não continuou? Você só reprovou. Eu só reprovei. Mas continuou. Então, dentro ali da sua lista de explicações que você vai usar, da sua narrativa para explicar, isso vai ser uma narrativa curta, né? 4 linhas você explica. Não é isso que a gente quer dar ênfase na sua história. Então, a Copa do Mundo com a Olimpíada eu deixaria de fora. Talvez você coloque no seu CPI em algum outro lugar, tipo, em 2 linhas, para falar que você é um ser humano complexo, completo e que você tem interesse na área de esporte, por exemplo. Sim. Mas com certeza eu incluiria na sua explicação o fato de ter tido várias greves e colocar o ano da greve, quanto tempo durou cada greve, seja específica. A greve número 1 de 2015 durou 120 dias, sem aulas, 100% parado. Tipo, greve. A greve número 2 durou 82 dias. Isso é muito impactante, né, para os Estados Unidos, porque o professor olha e fala, putz, olha aqui, o aluno está fazendo graduação e, de repente, tem uma greve e não tem mais aula.
Eles ficam bem impactados. Eu fico tentando entender como que eles vão entender isso, porque eu acredito que talvez lá isso não ocorra, né? Eu não tenho certeza. Eles vão ficar totalmente impactados, assim, nossa, meu Deus, o aluno ele ficou em casa 120 dias sem estudar. É mind-blowing para eles. Então, assim, é algo que tem muito peso na sua justificativa. A mudança da grade curricular no meio do seu curso também, porque você não estava preparada para ter que ter feito uma matéria antes para poder fazer a matéria depois. Você não estava preparada para isso. Aí você teve que voltar e fazer toda uma engenharia de grade, de horário, de matéria que você tem que fazer. E realmente as matérias, eles sabem, né, que elas são ofertadas ou só uma vez por ano, ou só uma vez por semestre, enfim. E teve um motivo também pessoal que você teve ali. Ou seja, para mim, essa questão está resolvida, check, vamos gastar 4, 5 linhas ali no seu SOP. E é isso. O que eu ia falar agora aqui sobre outra questão que você tinha? Não, era essa a questão? Era esse o seu maior obstáculo, eu acho, né? Isso. Tá, então esse daí a gente vai explicar. A gente vai explicar tranquilamente. E fala para mim, e aí se você tiver algum... E aí quando você... Vamos assim, para construir o SOP, tem lá tudo que tem para construir o SOP. E além disso, no final deste ano, a gente vai ter um SOP Implementation Day. E aí você pode mandar o seu SOP para a gente vai ler o seu SOP, a gente vai falar, e aí você vai mandar lá para mim, e eu vou ler, e eu vou falar assim, bom, a Larissa explicou bem. Ou então eu vou te falar, Larissa, você está se estendendo muito aqui, está contando um pouco demais, com muito detalhe. Aí eu diminuo lá, a gente diminui junto, aí para sobrar mais espaço, porque olha aqui, a quantidade de coisa que você tem. Olha a quantidade, olha isso aqui é tudo que você tem, tá? Então, assim, não precisa você ficar se estendendo nisso. Isso aqui vão ser 4 linhas e tá explicado, bola para frente. Vamos focar nas pesquisas que você faz, no ultrassom, nos dados que você está levantando, no software que você está construindo, que isso é muito mais legal. O que mais? Fala aí para mim, Larissa, que está te afligindo. Quais as dúvidas estão te afligindo? Isso aí já resolveu. É a questão, assim, das vezes eu mandar um e-mail para o professor, ele falar que não tem bolsa, não tem disponibilidade agora, mas para entrar em contato talvez depois, né, posteriormente, para sempre ficar entrando em contato com ele até ele abrir alguma coisa, até ele ter alguma disponibilidade. Aí eu fico pensando assim, de quanto em quanto tempo, para não ser aquela pessoa muito chata, desculpa a palavra, assim, né? Para não ficar todo dia... Já abriu vaga, já abriu vaga, já abriu vaga, já abriu vaga. Então, eu fico com esse receio e acaba que, às vezes, eu posso perder algumas oportunidades, né? Porque, às vezes, eu falo, não, mas, poxa, já tem um mês, será que eu espero mais um dia? Aí vai de um dia, de repente já passou 3 meses. E aí, nesse meio tempo, vamos supor, ele abriu, né? Às vezes não saiu nada, nenhum site, nem nada. Alguém também, nesse meio tempo, mandou um e-mail para ele. Ele abriu, a outra pessoa pegou, e aí, quando eu vou mandar, ele, eu já preenchi a vaga, agora só daqui um tempo de novo. Então, é mais ou menos isso que eu queria tentar saber, assim, para não ficar também enchendo o professor, e ele também chegar uma hora e falar, nossa, essa pessoa deve ser... Se tiver vaga, eu não quero dar para ela. Se tiver vaga, eu não quero dar para ela, porque ela é chata. Exatamente. Eu tenho sempre esse receio, né, às vezes fala, pode mandar e-mail, às vezes fala, será que eu não estou sendo muito chata? Então, eu queria tentar entender um pouquinho melhor como que fica nessa questão de mandar o e-mail, ou seja, o primeiro e-mail, ou seja, depois que conversou um pouco com o professor, ele pediu um tempinho, né? De modo geral, eu queria, assim, não tem um tempo correto, né? Eu entendo que não tem um tempo certo, são a cada 5 dias, mas que não fique muito longo, mas que não fique muito curto, e assim, só para dar aquele lembrete. Não, oi, tô aqui, ainda tenho o interesse, né? Larissa, eu entendi 100%. Agora me responde uma coisa aqui. Já aconteceu em algum desses suas comunicações com o professor de você ficar ali 3 meses sem falar com ele e ele virar e falar assim, tinha, mas aí eu já contratei alguém e a vaga foi preenchida, agora só
não sei quando. Já aconteceu? Aconteceu. Ano passado eu comecei a também eu já estava acompanhando vocês, né? E ali, meio que antes de entrar na mentoria, eu já estava conversando com alguns professores, mesmo porque eu queria entender, né? Tem um grupo de estudos de mid-science no Texas, né? E eu comecei a mandar e-mail. Falei, olha, eu sou do Brasil, eu posso participar do programa de vocês? É da Universidade do Texas, que a gente chama de TMU, né? E aí responderam, pode, você pode assistir as palestras, me mandavam um link, tudo como se fosse um membro ali deles, né? E ali teve um professor que eu achei interessante a palestra, eu mandei e-mail, ele falou que não tinha, e aí de fato acabou passando bem uns 2 meses, 3 meses, e ele realmente falou, olha, nesse tempo eu abri, eu não lembro se ele falou se ele foi específico, mas ele falou, olha, eu abri, preenchi, agora só mais para frente. E aí eu dei uma desanimada, falei, puxa, eu poderia ter mandado antes, mas eu fiquei, será que eu estou sendo inconveniente? Então, essa foi a ocasião que ocorreu, né? E você contou esse professor, você queria oportunidade de quê? Na época eu queria fazer o mestrado lá, né? Eu estava ainda na graduação, né? Assim, foi um pouco antes, né, de eu realmente falar, vou fazer o mestrado, e eu estava querendo tentar o mestrado. Eu já vinha conversando com o professor muito, muito bacana, assim, né? Expliquei algumas coisas que eu fazia aqui, e aí ele falou, olha, eu não tenho nada por agora, já estou cheio. Não sei se é a questão da época também que eu entrei em contato, porque eu não tinha aquela noção de quando abre as vagas, como funciona ali o semestre americano, né? Ele é um pouco, pelo que eu percebi, ele é um pouco diferente do nosso aqui, né? Então, foi aí, ele falou, tipo assim, vai me lembrando, né? E aí eu sempre ficava assim, mas será que se eu mandar agora? Eu tenho uma certa insegurança com relação a algumas coisas. Então, e aí ele falou que ele acabou preenchendo, e aí para ele falou para manter o contato, né? Eu até mandei depois o e-mail, depois eu acabei parando, porque eu comecei o mestrado aqui, aí falei, bom, aí eu não sei se eu consigo, para depois não ficar embolando, que nem eu falei, eu quero fazer várias coisas e acabo não fazendo nada, né? Então, aí agora, como eu já estou no último ano, e eu quero o PhD, então eu falei, bom, deixa eu começar tudo de novo, né? Tudo certinho, e tentar entender melhor essa parte do tempo, né? Perfeito, Larissa. Bom, deixa eu dar um passo atrás aqui em tudo que você falou e começar construindo o pensamento. Bom, primeiro você falou uma coisa muito correta, que é que o semestre americano é diferente do brasileiro. Então, esse já é um primeiro fator de confusão, que quando você começou a contratar professor lá atrás, pode ter dado essa falta de alinhamento entre você contratar o professor e estar na época correta. Nos Estados Unidos, o principal semestre, o semestre maior, que é o fall, ele começa em agosto. Só que para você começar a estudar no fall, para começar a estudar em agosto, você tem que ter se inscrito em dezembro do ano anterior. Então, você vai lá para o fall de 2023, você vai se inscrever este ano, fazer a sua aplicação, fazer a sua inscrição, agora em dezembro de 2022. Perceba que já existe um gap muito grande entre dezembro de um ano e agosto de outro ano. Isso já é um gap muito grande. Agora, você imagine que você contate o professor, né, em agosto do ano anterior, querendo ir em agosto do ano seguinte. Né? Imagine que você contate esse professor em março do ano anterior, querendo ir em março e querendo ir em agosto do ano seguinte. Né? Dá quase um ano e meio de espaço entre você contratar o professor e você realmente ir assistir às aulas lá. Só que existe um segundo fator na sua história. O contato com o professor, ele não tem o objetivo especificamente de você conseguir a vaga com o professor, do professor te dar a vaga, te dar a bolsa. Espera aí que eu vou continuar meu raciocínio.
Ele tem o objetivo de você saber se o professor vai estar aceitando aluno naquele semestre, naquele agosto do ano seguinte, né? Porque talvez ele está programado ali que ele vai tirar um ano sabático em 2023, vai viajar o mundo em 2023, ou que em 2023 ele vai fazer um pós-doc na Europa, ou que em 2023 ele vai para a China, sei lá, pode ser que em 2023 ele vai mudar de universidade, né? Ele está no Texas, ele vai para a Califórnia, a gente nunca sabe. Então, o objetivo geral de contato com o professor é obter essas informações, se ele realmente vai continuar na universidade, obter insights ali, né, que ele pode te dar sobre o processo de aplicação. Isso é em 90% dos casos. Agora, eu sei, e você também sabe, porque você está lá no nosso método, que no seu caso em específico, a sua área é uma área que os professores têm projetos. E são eles que fornecem as bolsas, correto? Aham. Eu imagino que você já deve ter pesquisado bastante, e a maioria dessas bolsas dos departamentos é por professor, não é por departamento e não é por TA. Me corrija se eu estiver errada. É verdadeiro ou tá meio a meio aí na sua procura? Pode falar, na minha procura tá quase 50-50, né? Às vezes é pelo programa, às vezes é pelo professor. Né? Tá e bem aí equilibrado. O programa deixa claro que é pelo professor ou não? Alguns sim, alguns são mais claros. Às vezes é porque eu também posso não entender direito ali na hora de ler alguma coisa, mas normalmente deixa falar, procure um professor, ou mande mensagem para o departamento, tipo, para maiores informações, e aí que eu começo a perguntar. Mas Larissa, se não estiver ficando claro para vocês, se quiser perguntar para a gente, manda lá na comunidade. A gente está ali na comunidade respondendo dúvida todo dia. Manda o link e fala assim, meninas, eu não tô clara aqui. A bolsa pelo departamento ou eu tenho que assegurar minha bolsa antes pelo professor? Para mim não tá claro. Então, manda ali na comunidade que a gente está ali todo dia respondendo as dúvidas de vocês. Agora, o que nós vamos fazer em relação a esses professores aí que, me contata depois porque, né, whatever. Primeiro que você vai começar a contatar os professores no momento correto. A gente, lá no nosso cronograma, tem um momento correto de começar a contatar professor. E não é em março, e não é em abril, não é em maio. Tem um momento correto de contratar professor. E aí, como você tem esses dois casos, você tem tantos professores que eles que têm que te dar bolsa, quanto os professores que têm bolsa pelo departamento, esses professores que, se porventura são os professores que devem te dar a bolsa e falar assim, me contata ali mais um tempo, vamos pensar aqui. Você vai começar a contratar os professores e existem os departamentos que a bolsa é pelo professor. O professor tem que te segurar a bolsa antes. Uhum. E ele sabe disso, porque ele, no caso, ele é membro daquele departamento. Você precisa dar um espaço ali, um mês tá ótimo. Porque se você contratar de novo e você tem que aplicar lá ali em dezembro já. Aí já tá vindo dezembro. Você tem que aplicar em dezembro já. Se você contratar de novo e ele falar, olha, não tenho perspectiva agora, ele não tem. Então, ele não vai ser o seu professor para dezembro. Aí você vai contratar um segundo professor. E aí, aquele ali... E se ele falar, me contata de novo, fala, professor, a deadline, né, o prazo final para aplicar, é dezembro. Então, se surgir oportunidade, tem que ser até dezembro. E aí? Eu espero o senhor, vou contratar outro, e a gente pode desenrolar essa conversa ali na comunidade. Por exemplo, se você tivesse mandado para a gente esse primeiro e-mail desse professor que falou me contata de novo, tal, porque você não estava no método ainda, a gente ia te auxiliar. Você vai aplicar quando, Larissa? Vou aplicar até dezembro, a deadline é dezembro. Bom, então você vai falar para ele o seguinte, professor, a deadline, o prazo final é em dezembro. Existe alguma perspectiva de surgir alguma coisa até lá? Não existe. Então, tchau, goodbye, next. Próximo. Professor. Entendi. Eu ficava nessa dúvida mesmo dele falar e ele só me procura depois, e aí eu não sabia explicar, né? Agora eu já, se algum professor, por exemplo, me retornar por agora, fala, não tem, eu já falo, né? Eu já consigo retornar um e-mail mais certeiro para ele, por exemplo, né? Falando da deadline e tudo mais, porque aí ele também pode se antenar e ver se vai ter ou não mesmo, porque aí não dá para ficar insistindo, nem você falou, ficar insistindo e eu perdi a oportunidade de falar com outro professor que às vezes tem a bolsa. É isso. Você vai contratar os professores no momento correto e você vai dar uma resposta
certeira para ele. Olha, professor, a deadline é em dezembro. Vai surgir alguma coisa até lá? Eu posso te contar. Então você pode contatar ele daqui um mês, né? Depois que ele te deu esse primeiro, agora eu não tenho nada, me contata mais tarde. Dali um mês você contata ele e fala: oi, professor, estou te contatando novamente, tal, eu continuo tendo interesse na sua pesquisa, mas a deadline é em dezembro e eu quero saber se existe alguma perspectiva, porque isso vai afetar a minha decisão de aplicar ou não para o departamento. É isso. Ele vai entender completamente. Ele está ali dentro do departamento, ele vai entender. Não, agora eu já entendi. E você mande lá na comunidade, se você tiver dúvida de como responder esses e-mails que são mais delicados, tá? Não fica com dúvida, não fica passando perrengue aí para responder e-mail. Manda lá pra gente um e-mail de resposta que você seria a sua possível resposta e a gente responde para você. Não, tranquilo. A outra dúvida que eu tenho com relação até à bolsa é se às vezes o professor ele fala que ele não tem bolsa, não vai ofertar nenhum tipo de bolsa, mas, por exemplo, a universidade tem a bolsa, porque assim, eu ainda sou atleta, né, eu ainda pratico esportes, né, então, aí eu não sei se tem algum impedimento, né, de eu às vezes ver que na universidade eles dão bolsa para quem é atleta, eu entrar no programa e pegar, por exemplo, uma bolsa de esportes, ou seria de mais de esporte, de atleta, não sei se seria esse nome lá, né? Então, eu também queria tentar entender um pouquinho isso, não sei se teria como, se ficaria muito ruim, né? Às vezes... o departamento, ele pode te aceitar com esse funding, que aí é um funding, é um financiamento externo, não é do departamento, né? Geralmente, quando a gente fala de bolsa de TA, né, bolsa de ser professor assistente ou bolsa de ser pesquisador, são bolsas que vêm de dentro do departamento. Aí você está me falando de uma bolsa de esporte, que é uma bolsa totalmente externa ao departamento. O departamento, ele pode te aceitar. Você será bem-vinda no departamento, para ser aluno no departamento, fazer pesquisa como professor, fazer todas as aulas, etc. A grande questão aqui é você ver os requisitos para você aplicar para essa bolsa de atleta. Você cumpre os requisitos? Você já viu isso? Já dei uma olhada. Então, assim, em alguns requisitos, algumas coisas. Olha esses requisitos e dúvidas, né? Mande pra gente lá na nossa comunidade, pra gente olhar junto com você. Você não gastar uma aplicação da sua carteira de aplicações à toa. Porque se você aplica para aquele departamento, mas aquele departamento é só com bolsa de 100% com bolsa de professor. E aí você não está com a bolsa de professor assegurada. E não está com essa bolsa de atleta assegurada também, ou pelo menos você não está elegível, você tem que estar pelo menos elegível para essa bolsa. Aí você gastou uma aplicação da sua carteira de aplicações à toa. Então, essa sim eu mais só olhei. Né? Essa, eu olhei só algumas coisinhas, assim, básicas, porque eu falei, eu vejo muito... que tem, né, principalmente de americanos que saem da high school para a universidade com bolsas porque já foram atletas desde a escola, né? E eu falei, será que às vezes não existe pensei comigo, né, algum programa que aceita estrangeiros, né, com bolsa para ser atleta lá? E aí eu comecei a ver que, primeiro, que existe, né, e aí depois eu comecei a dar uma olhadinha. A princípio, o esporte que eu pratico, ele não é tão praticado nos Estados Unidos, mas eu não tenho problema algum em praticar nenhum outro, né? Antes mesmo até, mesmo de eu fazer a zootecnia, eu já era formada em educação física. Na verdade, a zootecnia é minha segunda graduação, né? Então, eu sempre gostei de esportes, não tenho nenhum problema de, às vezes, falar... Eu pratico handball, né? E lá no programa, a gente só vai ter bolsa para beisebol, basquete e futebol. Não teria nenhum problema, né, quanto a isso. Era mais porque, às vezes, não abre... Eu falo assim, é mais uma possibilidade, né? Às vezes não abre o professor, para o departamento, e, poxa, mas tem uma bolsa para atleta, né? Aí que eles vão dar X valor, às vezes dão alguns outros benefícios, né? Que eu vou dar uma estudada com mais afinco para ver de fato como funciona, porque às vezes pode ser benéfico, quanto não,
né? Às vezes só beneficia para quem, por exemplo, já é um americano, já é quem saiu da escola, né? E às vezes para mim que é estrangeira, às vezes não tem tanto benefício com alguma coisa, não sei. Né? Então, você tem que ver as especificidades da bolsa de atleta que você vai aplicar. O departamento não vai te impedir de ser aluna do departamento, né? De aluna de PhD, porque a sua bolsa é uma bolsa de esporte. Inclusive o Joe Burrow, que ganhou em 2020 o troféu mais máximo de quarterback dos Estados Unidos, ele era da LSU, ele era estudante de mestrado. Ele não era estudante de graduação. Ele era estudante de mestrado, mas ele era o cara, foi o jogador de nível universitário mais famoso ali de 2019, 2020 dos Estados Unidos. Então, nada impede. É só você olhar os requisitos certinhos da bolsa. É isso. É a bolsa que você tem que ficar atenta, não o departamento. Sim, entendi. É isso, Larissa. Esse daí, check. Já vou dar um check aqui, mais uma questão que resolvemos. Pode aplicar para a bolsa e pode aplicar para o departamento. Tranquilo. Mais alguma questão, Larissa, que você trouxe, que tinha trago aqui para gente? A questão do inglês. Vamos lá. Eu já fiz curso de inglês quando era criança, mas eu nunca terminei. Eu tenho um entendimento bom, né? Principalmente porque eu participei desses eventos, então normalmente fala-se só inglês, né? Tanto na Copa quanto nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas ainda tive um agravante que eu digo porque eu fiquei no hipismo, e no hipismo fala francês. Eu fiz 2 anos de francês, não cheguei a concluir, né? Então, coloquei lá também que tinha o francês básico, coloquei o inglês intermediário. O meu problema, acho que talvez de uma boa parte das pessoas, é aquele travar no início, principalmente às vezes com alguma entrevista, alguma coisa assim, né? O professor deu travar, eu consegui entender, mas eu não consegui falar direito, e ficar ali na tela azul, não sei se às vezes muito tempo, pouco tempo, e o professor, e aí? Né? Então, pode tentar recorrer a alguém, às vezes na entrevista eu tenho que estar 100% sozinha, porque a entrevista, se a parte de conversar com o professor via Meet, Zoom, alguma coisa assim, eu não cheguei, né? Muitas vezes eu conversei com o professor por e-mails ali, dias e dias por e-mails, mas não... Ele perguntava, eu respondia, não chegou a marcar uma entrevista mesmo, que nem estamos fazendo aqui agora. Então, assim, minha dúvida é também se às vezes eu dar uma travada, alguma coisa assim, recorrer a alguém que entenda um pouco mais para me dar uma colinha aqui, meio em off, alguma coisa assim, fica muito feio, não fica. Eu tenho esse certo problema, né? Mas é questão, assim, do momento ali, de um pouco do nervosismo. Isso ocorreu nas Olimpíadas, na Copa também, no primeiro momento, e depois fica natural, sai como se eu fosse americana, né? Até nas minhas férias, agora de dezembro, eu viajei também, o lugar fala inglês e também fala árabe, né? Onde eu passei as férias. Então, no primeiro eu ficava ali, pedia para minha prima, pede canudo para mim, pede um guardanapo. E aí, depois, no terceiro dia, às vezes ela não estava com a gente, eu falei, olha, perguntava, saía meio errado ali, talvez um tempinho verbal, alguma coisa assim, mas eu percebi que também lá eles faziam questão de tentar entender. Às vezes não vem o nome, levanta o que é, eles, tá, entendi, vem, né? Então, quando às vezes eles falavam muito rápido, né, o sotaque, às vezes, né, eu não conseguia entender, pode repetir, por gentileza, um pouco devagar. Então, é sempre assim, o primeiro segundo, depois já passou nervosismo, passou tudo, já fica tranquilo. Eu queria tentar entender um pouquinho melhor, assim, o que dá para fazer. Treinar antes, não treinar. Eu até retomei os meus estudos de inglês, né, eu estou fazendo um inglês mais voltado para a conversação, né, ele é um grupo de estudos ali com
com algumas pessoas, e a gente só fica conversando, né? Muitas vezes é em inglês, mas a gente não fica aprendendo a questão do verbo. Então, quando a gente fala alguma coisa, o professor, olha, ele corrige, né? Então, eu achei melhor dessa forma do que, às vezes, ficar voltando em algo que eu sei, né? Eu entendo do present past, verbo to be, aquelas coisas, eu consigo entender, é só mesmo na hora de colocar na frase. Larissa, eu entendi. Sobre essa questão da entrevista, completamente normal que você nem fez ainda e já tá nervosa e preocupada como que vai acontecer, quando eu vou fazer. E é normal. E você que já tem, né, uma prática razoável com o inglês, tá nervosa. A pessoa que tem um inglês avançado, ela fica nervosa. A pessoa que é americana fluente no inglês, ela fica nervosa. E a pessoa que é do básico, do zero do inglês, ele também fica nervoso. A entrevista com o professor é um bate-papo. Igual eu e você que estamos batendo papo. E se eu não entendo que você fala alguma coisa, eu falo assim, Larissa, você repete para mim, por favor, que eu não entendi a sua pergunta. Se você não entende o que eu falo, você fala, mas Monique, eu não entendi muito bem o que você falou. Então, dentro de uma conversa, a primeira coisa que a gente precisa saber é que existe essa abertura para você pedir para a pessoa repetir quantas vezes for possível. Se você não entende uma pergunta de um professor, a melhor coisa que você pode fazer é perguntar para ele, pedir para ele repetir e não responder qualquer coisa que venha na sua cabeça. Porque se você responde qualquer coisa, ele já fala assim, essa pessoa não tá entendendo o que eu tô falando e tá fazendo as coisas da cabeça dela. Então, né, já é um negócio que não vai dar certo. A segunda coisa que você tem que entender em relação a conversar com um professor americano é que ele é um professor americano já dentro de uma instituição acadêmica de ensino superior, onde, né, ele faz pesquisa e a maior parte dos alunos é internacional. A maioria dos alunos é internacional. Então, ele tem que conversar com um aluno que é chinês, que tem um sotaque super carregado, com um árabe, que tem um sotaque carregadíssimo, com um indiano, que tem mega sotaque carregado, com o cara da América do Sul. Ele tem que conversar com todas essas pessoas no inglês dessas pessoas. Ou seja, o cara, ele já tem um ouvido mais afinado para entender o inglês com os diferentes sotaques. Ele tem um ouvido mais afinado, muitas das vezes, do que qualquer outra pessoa que você vai trabalhar nos Estados Unidos. Se você encontrar um americano comum, que vive a vida dele comum ali, um trabalhador, ele não vai ter o ouvido afiado que um professor vai ter. Porque um professor de uma instituição de ensino superior, ele convive. Os colegas dele, professores, são de outros países. Né? A gente falou, Sara e eu, que a gente teve professores chineses que a gente não entendia o que eles falavam. E aí eu perguntava para o aluno americano, né? Eu falei, não, deve ser porque eu sou estrangeira, que eu não entendo o que ele fala. O aluno americano também mal entendia o que ele falava. Então, o professor americano, ele tem um ouvido apurado para entender o inglês com sotaque. Além disso, ele tem a paciência, a compreensão de que você não está falando a sua língua. Se não fosse por você estar tentando falar a língua dele, não existiria comunicação entre vocês dois, porque ele não ia falar a sua língua. Então, ele tem essa compreensão que vocês dois só estão ali naquela entrevista tentando um diálogo porque você está tentando falar a língua dele. Traga tudo isso com você ali para aquele momento de você conversar com o professor. Inglês. Vamos dizer que você tinha um inglês 0. As perguntas não fogem do que está lá no nosso esquema sobre entrevista. Não foge daquilo. As perguntas são aquelas. Vai começar daquele jeito lá, ele perguntando como é que você tá, como é que tá o Covid no Brasil, como é que tá as eleições no Brasil, a Copa do Mundo no Brasil. E aí ele vai te perguntar do seu currículo, ele vai te perguntar de uma experiência X, uma experiência Y, uma experiência Z que você tem ali no seu currículo para você explicar com detalhes para eles. Ele vai te perguntar qual que é o seu interesse no programa dele, na pesquisa dele, e ele vai falar bastante, eles falam muito, né? Inclusive, a gente tem ali, para mim, um caso que me marca é o caso da nossa aluna Beatriz, que tinha inglês 0. Ela era bem novinha, estava fazendo graduação ainda, tinha um inglês bem zerado, e foi fazer uma entrevista com o professor morta de medo. Se deu super bem. Porque eles falam bem, eles veem que você não tá entendendo, eles repetem e começam a falar mais devagar. Se ele não estiver entendendo o que você fala, ele fala pra você, repete pra mim, fala mais devagar. No seu caso, Larissa, qual que é a sua grande questão? Porque você já tem um inglês, né, que já tá ali mais ok e tal. O começo, né? Você falou que no começo eu travo, né? Às vezes eu tenho medo mas depois de um tempo ali já flui, já fica natural.
Você vai ter que se preparar bem para o começo, né? Elencar, por exemplo, quais as questões que ele poderia fazer para você no começo. O que está acontecendo no Brasil, no mundo, já no Brasil, do Covid? Então, Larissa, como que tá aí? Como é que tá o Covid? Larissa, e a Copa do Mundo no Brasil? Larissa, e o jogo do Brasil que teve ontem, né? Como é que você assistiu? Como é que tá? E você vai se preparar muito bem para as questões do seu currículo e para as questões que você tem que perguntar para ele, porque ele pode já iniciar, né, Larissa, quais são as questões. E aí, você vai utilizar, você tá certinha de utilizar esse grupo de conversação só para conversação e larga de gramática de fora, porque na hora que você tá conversando com ele, tanto faz se você errar um verbo, se você errar a conjugação do verbo, se você errar, ele não vai pensar assim, igual o brasileiro pensa, putz, você tá falando errado essa menina aí. Justamente esse que eu tinha um receio, porque eu falo assim, a gente aqui é bastante julgado, né? Às vezes errou alguma coisa, né? Então, não sabe escrever, essa daí já não sabe falar nem português. Ele não vai julgar. Muito bom você ter trago isso, porque ele não vai julgar se você conjugar o verbo errado. Eu sei que na hora que você conjuga o verbo errado ali, na hora da entrevista, que você já realiza, já nota que você conjugou errado, você já fica, puta que pariu. E aí você quer consertar. Não, deixa errado. Não tenta consertar. Se você falar, em vez de você falar I am, você falar I are, aí você falou, putz, falei errado. Não conserta. Não tem problema. É assim mesmo. A gente conjuga. Nossa, eu fiz, né? Morei 1000 anos nos Estados Unidos, eu ainda tô falando com meu noivo no telefone, eu falo os verbos errados. Porque dá uma embaralhada na cabeça da gente. Então, assim, não tenta consertar e não fica travada porque errei. Não, eles não vão te julgar, eles não vão olhar para você e falar assim, nossa, essa menina não sabe nem falar, quanto mais fazer um PhD. Não existe isso. Você vai se preparar para o começo ali, que você tem medo de travar, e depois vai fluir. Não é para colocar ninguém do seu lado, isso não existe, isso é feio, isso pega mal. Isso sim pega mal. Falar errado não pega mal, falar errado é o normal do estrangeiro. Ter uma pessoa do seu lado não é o normal. O estrangeiro, ele vai lá com a cara e com a coragem, com o inglês que ele tem, com o negócio básico. Ele vai e enfrenta do jeito que tá. Não é com ninguém do seu lado. Então, você vai enfrentar sozinha do jeito que tá, com o inglês que você tem. Vai se preparar. Só se preparar. Só isso. Mais nada. Entendi. Não, seria isso mesmo. Não, bom, então é isso. Eu quero que você se lembre de sempre colocar suas dúvidas lá na comunidade, tá? Porque pelo que você falou ali, meninas, às vezes eu não sabia, não ficava muito claro para mim. Larissa, a gente quer que fique tudo muito claro para você. Coloca suas dúvidas lá na comunidade. Quando você for ter entrevista, fala pra gente lá na comunidade. Monique, vou ter minha entrevista e tal, que não sei o quê. Aí eu vou te falar, Larissa, respira fundo, se prepara, vai dar certo. Quando você tiver esses problemas também dos e-mails dos professores, manda pra gente. Não deixe de mandar. A comunidade é tão única, sabe? É tão rica, é tão completa, que você tem que utilizar. Dá uma olhada lá também na parte de FAQ que tem na comunidade. Dá uma olhada nas dúvidas das outras pessoas. Assim, vai ser muito rica para você, Larissa. E não deixa lá de mandar pra gente, beleza? Beleza, eu vou olhar assim, eu vou organizar tudo e vou mandar lá sempre que eu tiver alguma dúvida, assim. Então tá, Larissa, foi ótimo falar com você. A gente vai se vendo ali pela comunidade. Não, vamos se vendo sim, eu vou ser bastante ativa. Eu quero te ver lá. Tá bom. Até mais, beijo. Até mais, tchau. Ai, time, chegamos ao fim de mais uma mentoria ao vivo que a gente tirou aqui com a Larissa. Tiramos muitas dúvidas da Larissa, eu gostei bastante. A gente mostrou para vocês que é um pedacinho do nosso método PhD nos Estados Unidos, o método mais completo que existe para quem quer mestrado ou doutorado nos Estados Unidos com bolsa 100%. Se você quer trilhar este mesmo caminho, tá? Quer ter e-mail respondido, quer ter entrevista com o professor, quer receber o seu aceite, tem vários vídeos aqui neste canal que mostram para você como que funciona este processo. Time, até a próxima.